Olá, criançada, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de ciências e nós vamos estudar um pouco sobre saúde, alimentação saudável. Então, toda comida boa, ela traz um benefício para nós. Então, nossa aula de hoje vocês vão aprender um pouco sobre comida. Agora vamos analisar, tá certo? O lugar onde vocês estão estudando e verificar se é um ambiente tranquilo, tá certo? Saudável, para que vocês possam aprender a nossa aula de hoje. Então, criançada, estão gostando da nossa aula? Me deu até fome, porque precisamos comer, mas comer com qualidade, hein? Comer uma comida boa, para poder a gente ficar, ó, fortinho. Então acompanha comigo que eu vou mostrar para vocês a nossa aula de hoje. Bem, crianças, vamos aqui à nossa aula de ciências, ok? Onde eu vou mostrar para vocês tudo sobre alimentação saudável, tá certo? Então acompanha aí a nossa aula, todos os alunos do terceiro ano, turma, manhã e tarde, alunos da professora Érica e Ana Paula, sejam todos agora bem-vindos à nossa videoaula de ciências. Então acompanhe comigo, tá bom? Vou mostrar para vocês e vou perguntar para vocês sobre alimentação. Quando eu pergunto para vocês, por que precisamos nos alimentar? Será que vocês têm noção de por que nós precisamos nos alimentar? Lógico que sim, hein, criançada? Alimentar é uma função importante, além de ser saudável, além de ser muito bom no comer, certo? Mas também requer um cuidado, porque nem tudo eu posso comer. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês poderiam me dizer, crianças, vocês poderiam me dizer, ok? O que vocês comeram hoje até este momento? Vocês lembram o que vocês comeram? Então vocês saberiam dizer qual é a origem dos alimentos, de onde vêm os alimentos que vocês comeram hoje? Tá certo? Vocês sabem qual a origem deles? E aí, em sua opinião, o que é uma alimentação saudável? Para mim, na minha opinião, a alimentação saudável é todo aquele alimento que repõe no meu organismo tudo aquilo que eu necessito, tá certo? E aí, eu observando bem, eu quero que vocês olhem estas imagens de alimentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagens de alimentos. Qual dessas imagens vocês acham que é exatamente uma alimentação saudável? Vocês acham que essa aqui é alimentação saudável? Eu acho que não, hein? Porque aqui existe presença de frituras, tá certo? Como batatinha frita, refrigerante, há presença de balas, há presença de bombons. E isso tudo, ele requer, assim, um prejuízo um pouco grande, tá certo? Aliás, grande não, muito grande mesmo, quando a gente consumimos em quantidade exagerada. Apesar de ser muito bom esses alimentos industrializados, todos eles não são saudáveis para a nossa saúde. Revejam aqui comigo quais são os alimentos saudáveis. Nós temos aí frutas, hortaliças, legumes, tá bom? Nós temos cereais, que também funcionam muito como regulador do nosso intestino, do nosso organismo. Nós temos bastante fruta, diversidade de frutas, seja ela vermelha, amarela, cítricas ou sem ser cítricas, certo? Elas também ajudam muito a nossa imunidade. E, ultimamente, nós precisamos muito trabalhar com o aumento dessa imunidade e, assim, fazendo com que o nosso corpo esteja com defesas possíveis para não atacar, ou então para não ser atacado por invasores, como vírus, gripes, tá certo? Então, criança, vocês acham que todos os alimentos têm a mesma origem? Bem, eu acho que não. E vocês acham isso? Eu posso dizer para vocês que o limão, a panqueca, as sopas, bolos, maçã, tortas, docinhos, pizzas, coxinha com farofa, tá certo? Sushi,
hambúrguer e batata frita. Será que esses alimentos eles vieram de origem de alguma coisa? Então, eu posso classificar as origens dos alimentos em 3 maneiras. E eu vou já mostrar aqui para que vocês possam compreender melhor. Olha só, a origem dos alimentos, criança. Então, criança, eu vou falar para vocês um pouco sobre a origem dos alimentos, tá certo? Você já sabe que os animais podem se alimentar de outros animais ou de plantas. Da mesma forma somos nós. Nós também, nós nos alimentamos de animais e de plantas. Então eu posso dizer para vocês que a origem dos alimentos, ela vem tanto dos animais quanto das plantas, tá certo? O ser humano alimenta-se tanto desses tipos de origem, sendo plantas ou animais. E eu posso dizer para vocês que uma boa alimentação deve incluir esses tipos de alimentos, tá certo? Podemos dizer também que uma boa alimentação, ela deve variar como animal, vegetal e mineral, que são os assuntos que vamos ver no próximo slide. Vamos lá? Acompanha aqui comigo. Dando continuidade às origens dos alimentos, eu vou falar para vocês que a carne, que é da origem animal, certo? A importância dela, ela serve também como falei para vocês, alimentos construtores. Então, carnes, ovos, leites, os queijos são todos de origem animal. Ah, professora, eu não sabia que o leite era de origem animal. Sim, ele é retirado da vaca e aí consumimos ele, porque ele foi retirado de um alimento que é de origem animal, ok? E também eu posso falar para vocês os alimentos de origem vegetal. Nós temos aí, criançada, olha, cereais, grãos, sementes, caule, flores, frutos, todos esses são de origens vegetal. E aí eu vou dizer que os grãos, como o feijão e a soja, a farinha, as frutas e as verduras são de origem vegetal. Agora eu vou falar do mineral. Do mineral, eu sei que um dos alimentos considerado minério, que vem do minério, que vem da mineração, é o sal. O sal é um alimento de origem mineral, então ele pode ser obtido nas salinas e extraídas da água do mar, tá certo? O que é que eu vou falar para vocês? Eu vou falar para vocês que ter uma alimentação adequada é importante em todas as fases da vida. Por exemplo, o leite materno é um alimento ideal para os recém-nascidos. Então, através do leite materno, ele vai proteger o bebê contra as doenças. Então, vai criando assim uma imunidade para que aquele bebê ele possa caminhar, crescer, desenvolver de forma saudável quando ele está aí se alimentando do leite materno, tá certo? E eu posso dizer para vocês, criançada, que durante o desenvolvimento, no restante da infância, como tá vendo aqui, ó, 2 crianças, tá certo? No restante da infância e na adolescência, é importante comer alimentos como carnes, leite e ovos, pois eles ajudam a construir o corpo, como eu havia falado no slide anterior. Agora, massas e pães, eles dão energias. E energia, para que eu quero energia, professor? Para brincar, para atividades esportivas, tá certo? Para realizar, gente, um estudo que vocês precisam se dedicar mais. Então, até a mente da gente, ela necessita de uma boa alimentação, para poder, assim, você estar trabalhando a memorização. Crianças que têm perda de memória recente, pode ter certeza que elas estão com deficiência na alimentação delas, tá certo? Então, na idade adulta e na velhice, uma alimentação balanceada garante a saúde e a energia de todos durante muito tempo, ok, criançada? Para ter boa saúde, é importante fazer o quê? Bem, é importante nós comermos bem, tá certo? Alimentos frescos, naturais e variados. Tem gente que só gosta de fruta da banana, só quer comer banana, 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 banana. Não, temos que comer frutas variadas, diversificadas, alimentos frescos, diversificados, variados, tá certo?
Ah, professora, mas é porque alimentos variados ocorre também que os valores deles são altos. Bem, sim, alguns dos alimentos eles são bastante elevado o preço, mas assim podemos estar consumindo aquele que está no mercado, tá certo? Vendendo com preço mais acessível, tá bom? Tudo dá um jeitinho. Então, o que é que eu devo fazer para ter boa saúde? Eu devo lavar muito bem os alimentos crus antes de comê-los. Por quê? Porque às vezes existe presença de vermes, existe presença de larvas, de bactérias, vírus que estão naquele alimento, e aí quando a gente comemos crus, ele pode estar aí infeccionando o intestino e dar aquela dor de barriga indesejada que nós não queremos passar por isso. E a próxima é mastigar bem os alimentos. Então, científicas e médicos, dentistas, eles alegam que no mínimo devemos mastigar uma alimentação, uma colherada de alimento na boca, se for carne, é em torno de 36 mastigadas ou até mais, tá certo? Temos que mastigar bem. Por quê? Porque os dentes, como eu havia falado, os dentes ele tem a função de mastigar, de triturar bem esses alimentos. Então, quando nós trituramos bem um alimento que está na boca, ele vai descendo, tá certo? Em forma de bolo alimentar. E aí, quando chega no estômago, ele vai ser distribuído todos os alimentos, nutrientes, substâncias necessários daquele alimento para o nosso corpo. E aí, conservar os alimentos em lugar fresco e limpo. Então, nós devemos conservar esse alimento para que assim a gente possa estar ingerindo um alimento saudável, sem presença de fungos, vírus, bactérias, tá certo? Quando há uma higienização correta. E aí eu vou falar para vocês sobre a atividade de casa de vocês. O que é que vocês deverão fazer? Então, vamos abrir o livro de vocês na página 130, ok? 130. E aí diz o seguinte, na página 130. Distribua na coluna adequada o nome dos alimentos apresentados abaixo. Então, nós temos tomate, nós temos aí ovos, peixe, leite, sal e batata. Origem: mineral, vegetal e animal. O mineral é aquele que vem do sal, né? Alimentos que vêm do mar são minérios, né? Sal. O vegetal são aqueles que dão origem de alguma planta. E o animal são os que vêm dos animais. Então, aqui o tomate, qual a origem do tomate? O tomate é de origem vegetal. A batata, também de origem vegetal. Os ovos, quem colocou os ovos foi a galinha. Então, a galinha é um animal. Se é um animal, os ovos é de origem animal, certo? O peixe frito também é de origem animal. Um copo de leite também é de origem animal, tá certo? E o sal é de origem mineral. Vamos à segunda questão. No caderno, faça uma lista com 5 alimentos em que você mais gosta. Depois responda as perguntas. Então, novamente, no caderno, faça uma lista com 5 alimentos de que você mais gosta. Depois, faça as perguntas. Primeiro, esses alimentos são de origem animal ou vegetal? B, em qual opinião, ou então qual sua opinião, ou em sua opinião, eles fazem parte de um cardápio saudável ou não? O que é que vocês me falam sobre essa pergunta em relação a vocês? Terceira, o texto abaixo fala sobre um prato saudável. O que será que compõe esse prato? Leia a história em quadrinhos e responda as questões. Então, nós temos aí, Turma da Mônica, meu pratinho. A. As proteínas fornecem principalmente o material necessário para o crescimento do corpo? Quais são os alimentos ricos em proteínas? B. Como podemos colocar as proteínas em todas as nossas refeições? Certo? Então, como podemos colocar as proteínas em todas as nossas refeições? Então, vimos aí que proteínas são aqueles alimentos que vêm de onde, gente? De origem animal, tá certo? Mas também existe aqueles que vêm de origem vegetal. Existem algumas proteínas, mas aí o mais rápido e que está assim com maior facilidade são os de origem animal, tá bom, criançada? E aí eu vou ficando por aqui,
Vou deixando um beijão por aqui e vamos ficando comigo na atividade. Bora lá? E aí, criançada, vocês gostaram da nossa aula de hoje? Perceberam a importância de se alimentar bem? Nós estamos num período de pandemia onde requer cuidados com o nosso corpo, para que assim possamos aumentar a imunidade. Mas essa imunidade só é aumentada quando nos alimentamos bem. Então, aquela comida que a mamãe pede para vocês comerem, vocês agora vão dar um olhar assim de valor, vão valorizar aquele prato de legumes, de verdura, de frutas, para que vocês possam manter exatamente essa alimentação saudável e ter uma boa saúde, hein, criançada? Vocês agora aprenderam tudo direitinho da nossa aula? Vamos agora praticar, tá certo? O que vocês aprenderam, fazendo a atividade, enviando aquela foto. Quem quer ter um corpo saudável, ágil, flexível para pular, correr, jogar bola e andar de bicicleta? Então, amiguinhos, eu, Dr. Esportes, Zé Gandula e Amarelinha, vamos ensinar a vocês as 3 regrinhas de ouro para mantermos o nosso corpo em forma e com boa saúde. A primeira é higiene. A segunda é boa alimentação. E a terceira, exercícios. A higiene é algo muito importante, por isso devemos estar sempre limpinhos e cheirosos. Afinal, quem gosta de ficar perto de alguém com cheiro ruim, roupas sujas e bafo de leão? Ninguém, não é mesmo? Além disso, a sujeira pode trazer muitas doenças, pois nela existem milhões de bichinhos muito pequenininhos chamados germes e bactérias e que nos fazem muito mal. Mas não se assustem, pessoal. Para dar um fim a eles, nós contamos com 2 amigos, a água e o sabonete. Então, minha gente, chuveiro neles! Mas após um banho gostoso, não se esqueça de se enxugar bem para evitar uma doença de pele chamada micose. Também não devemos nos esquecer de limpar os ouvidos, o nariz, os olhos e escovar os dentes 3 vezes ao dia. Outra coisa importante é lavar bem as mãos antes das refeições. E por falar em refeição, a minha amiga Lili, que é nutricionista, me ensinou que uma boa alimentação também é fundamental. Não é mesmo, Zé Gandula? Afinal, alguém já viu um carro andar sem combustível, como álcool ou gasolina? Não? Nem eu. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Precisamos de energia para mantê-lo vivo e em movimento. E o nosso combustível são os nutrientes, que são as vitaminas, as proteínas, as gorduras, a água, os carboidratos e os minerais. E sabem onde encontramos tudo isso? Nos alimentos. Alimentos que são energéticos, isso é, são os responsáveis pela produção de calor, energia e o movimento, como a batata, o macarrão, o arroz, os cereais, as farinhas, os doces, os açúcares, o óleo, o azeite e a manteiga. Mas não é só de energia que o nosso corpo precisa. Também precisamos construir e fortalecer os tecidos, ossos, nervos e músculos. E para isso são necessários os alimentos construtores, que são o peixe, o frango, os ovos, o leite, queijos, feijão, carne, soja, ervilha e lentilha. Mas agora vocês devem estar pensando, cadê as frutas e as verduras que todo mundo diz ser tão saudáveis? Para que elas servem? Bem, as frutas, as verduras e também os legumes são alimentos reguladores, quer dizer, ajudam a transformar os alimentos que ingerimos em matéria do nosso corpo, como sangue, ossos e músculos. Por isso, elas são fundamentais para a saúde. Então, pessoal, já deu para perceber que é importante comer vários tipos de alimentos para que o nosso corpo funcione direitinho, não é mesmo? Isso é o que chamamos de dieta balanceada. Mas lembre-se, além de escolher o que comer, é importante também saber como comer, sempre mastigando bem devagar, triturando e engolindo os alimentos com tranquilidade. Muito bem, amiguinhos, vocês já entenderam que precisam tanto de limpeza quanto de uma boa comida para ficarem saudáveis. Mas ainda falta uma regrinha de ouro, os exercícios.
Afinal, nosso corpo não foi feito para ficar parado. São as atividades físicas que nos tornam fortes e flexíveis. Se ficarmos parados, vamos acabar enferrujados, como uma bicicleta esquecida no fundo do quintal. Além de fazer bem para a nossa saúde, os exercícios também nos ajudam a nos relacionar com os outros, pois nos ensinam a trabalhar em grupo e desenvolver capacidades importantes, como tentar, persistir e tomar decisões. Os exercícios são tão importantes que acompanham a humanidade desde a pré-história, como mostram os desenhos nas paredes das cavernas. E todos os povos, em todas as partes do planeta, desenvolveram diferentes formas de se exercitar, que foram evoluindo com o tempo. Mas não pensem que para fazer exercícios é preciso uma quadra oficial. Na calçada, na praça ou no quintal, podemos improvisar vários jogos divertidos. Vocês viram, amiguinhos, como é fácil, gostoso e divertido mantermos uma boa saúde? Basta obedecer às 3 regrinhas de ouro: higiene, boa alimentação e exercícios. Se fizermos tudo direitinho, nosso corpo nunca irá reclamar e sim nos agradecer, pois poderá desfrutar de todos os sons, cheiros, sabores, toques e cores que a vida oferece. Bem, criançada, agora eu vou ficando por aqui. Eu e a professora Ana Paula estamos muito felizes com a sua dedicação, tá certo? E chegou a hora de estudar, tá certo? Chegou a hora de vocês colocarem em prática tudo aquilo que vocês aprenderam na nossa videoaula de hoje. Então, um grande abraço meu para você. Fico agora em casa com a atividade. Beijo e até a próxima. Bye, bye.